Lembrando, eu quero trabalhar com coordenadas cilíndricas, tá? Então, preciso trabalhar com coordenadas cilíndricas. Bom, em problemas desse tipo, é conveniente esboçar a região de integração e sua projeção R no plano XY. Pelos limites de integração em Z, a superfície superior a G é o paraboloide, de equação Z igual a 9 menos x2 menos y2. E a superfície inferior é o plano XY, de equação Z igual a 0. Pelos limites de integração em x e y, a projeção R é uma região do plano delimitada por esse círculo x2 mais y2 igual a 9. Então, essa integral pode ser escrita dessa forma, como a integral tripla da região G de x ao quadrado dv. O que é que a gente vai precisar fazer? Vai precisar fazer a mudança de coordenadas, né? Z continua sendo o próprio Z em coordenadas cilíndricas. E o x, quem é? R cosseno θ. E o meu y, quem é? R seno de θ. Então, utilizando essas três condições, substituindo esses termos, a gente obtém o seguinte, ó. Z é igual a 9 menos x2 menos y2. Mas quem é? Mais, né? Desculpa. Em coordenadas polares, quem é x quadrado mais y ao quadrado? Isso é r ao quadrado, né? E nas cilíndricas isso também acontece, não tem problema. Então, primeiro que o meu paraboloide se escreve 9 menos r ao quadrado. Então, já está aqui, ó. O plano z igual a 0 continua sendo ele mesmo. X ao quadrado é r ao quadrado cosseno ao quadrado de θ dz. Bom, isso aqui ele está enfatizando para você que primeiro você resolve com relação a z, depois você vai cair num caso onde você utiliza coordenadas polares, que é assim que as coordenadas cilíndricas funcionam, né? Ela é uma imitação da coordenada polar. Então, a estratégia de muitos livros é: primeiro escreve a integral com relação a z, depois quem é o dA, ou seja, quem é a integral dupla em coordenada polar. Aí é só lembrar do r, dr, dθ, e olhar agora. Como no plano XY eu tenho um disco, essa foi a dica da coordenada polar, né? Toda vez que eu tenho disco ou anéis, coordenada polar. E um disco tem parametrização trivial, né? Basta entender quem é o seu raio. Qual é o raio desse disco? Olha, eu sei aqui, ó, que ela é delimitada por esse círculo de equação x2 mais y2 igual a 9. Então, isso aqui tem raio 3. Isso aqui tem raio 3. E o θ variando de 0 a 2π. Então, θ variando de 0 a 2π, o raio variando de 0 a 3 e a superfície variando de 0 a 9 menos r ao quadrado. R ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ, vem de onde isso? Isso vem do x ao quadrado, que é a minha função. Olha aqui, ó. E quem é o elemento volume? O dv em coordenadas cilíndricas. É r, isso vem do dv, ó. Isso é r, dz, dr, dθ. Então, pega esse r, multiplica por r ao quadrado, fica r ao cubo, né? Então, tá aqui a minha integral tripla em coordenadas cilíndricas. Você agora resolve essa de dentro com relação a quem? A z. R ao cubo cosseno ao quadrado de θ com relação a z é constante. Se isso é constante, a minha antiderivada é z vezes r ao cubo vezes cosseno ao quadrado de θ. Bom, substitui z por 9 menos r ao quadrado e aí você chega nesta expressão. Bom, observando essa expressão, ela depende de r com esse termo, né? 9r ao cubo menos r à quinta, e você precisa integrar com relação a r, né? O que tem θ é constante, cai fora. Bom, a antiderivada para 9r ao cubo é 9 quartos de r à quarta.
menos a antiderivada de R à quinta é 1/6 de R à sexta. Bom, substituindo isso e avaliando com R variando de 0 a 3, a gente chega nessa expressão, onde essa constante 243 sobre 4 cai fora da integral, e eu preciso integrar agora cosseno ao quadrado de θ. Qual é o truquezinho quando aparece cosseno ao quadrado de θ? Lembrar dessa identidade fundamental, tá? É 1/2 de 1 mais cosseno de 2θ, tá? Professor, qual era a outra? Se aparecer o seno ao quadrado de θ, só troca um sinal, tá? É 1/2 de 1 menos cosseno de 2θ, tá? Então guarda essa informação, tá? Se aparecer seno ao quadrado, usa essa. Como apareceu cosseno ao quadrado, utiliza essa. Então, isso aqui, quando você calcular a sua antiderivada, isso fica 243 sobre 8 vezes a integral de 0 a 2π de 1 mais cosseno de 2θ, de θ. Isso é 243 sobre 8 vezes antiderivada para 1 é o próprio θ. Antiderivada para o cosseno de 2θ é 1/2. É 1/2 do seno de 2θ, né? Isso avaliado de 0 a 2π, tá? Então se você prestar atenção, quem é o seno de 0? 0. Quem é o seno de 2π? 0. Então, quando você olhar para o θ em 2π vale 2π, θ quando for 0 dá 0. Então isso fica 243 sobre 8 vezes 2π. Ou seja, 243 sobre 4 π. Exatamente o que você encontrou aqui, ó.